Olá, então, dessa vez o livro foi Minha Vida Fora de Série 5. É o quinto livro da série Minha Vida Fora de Série, da Paula Pimenta. Esse livro eu demorei 2 semanas pra terminar de ler, né? Os livros da Paula normalmente demoram 2 dias. Esse livro foi mais demorado. Eu acho que... Primeiro que eu tô numa ressaca literária, não tô conseguindo ler muito. Tô com muita coisa pra fazer, trabalho, enfim. E também porque eu já sabia o final do livro. Eu sabia, por causa do quarto livro, eu já sabia o final desse livro. Então, isso meio que estraga a leitura, né? Tipo, eu achei esse livro até a metade, ele foi muito devagar. Nossa senhora, se enrolava demais, assim, nos detalhes. Daí, da metade pro final, eu consegui dar um gás e terminar. Tipo, eu cheguei na metade ontem. De ontem pra hoje, eu terminei o livro, tá? É um livro grande, tem 620 páginas, tá? Então também é, né, por isso que é um pouquinho mais demorado. Eu chorei, né? Fiquei feliz, fiquei nostálgica. Achei muito legal essa experiência que a Priscila teve, né? Então, basicamente, nesse livro, ela e o Rodrigo se separaram, né? Já no terceiro livro, né? Se separaram. No quarto livro, conta a história de o que o Rodrigo fez, né? No término deles. E nesse livro conta o que a Priscila fez, né? A Priscila se mudou para Nova York, né? De São Paulo foi para Nova York para estudar numa escola de teatro. E nessa escola, ela foi conhecendo nossos professores e ela começou a estudar teatro, começou a estudar dança e começou a estudar canto, né? Em Nova York, ela foi morar junto com a Sabrina, que é uma menina de São Paulo, de Maceió. Não, ela é do Brasil, de Maceió. E elas, então, viraram roommates. A Sabrina também era atriz e também estava fazendo o curso nessa escola, né? A Pri tá lá toda envolvida, né, com a escola, com o curso. A vida pessoal, assim, dela, ela tem um vizinho, né, que mora no mesmo prédio, que é o Frank, que mora no andar de cima dela. Eles se conheceram um dia que eles foram na lavanderia do prédio. E, enfim, ele, tipo, super encantadinho nela, querendo, né, namorar com ela. Ela deu um freio, falou, tipo, olha, não tô pronta pra relacionamento, não tô querendo nada sério. E também tem o Patrick, que é o boy lá da Disney, né, lá dos antigos livros. Eles se reencontraram e ele soube que ela tava morando, né, ali e veio visitar ela, enfim, todo aquele clima de romance já por mensagem. Eles começaram a ficar, né? Só que também ela fala, tipo, ela não quer nada sério com ele, até porque ele mora na Flórida, ela mora em Nova York, relacionamento à distância, ela sabe como é difícil, né? Então ela meio que tá ficando com o Patrick, né? O vizinho dela gosta muito dela, enfim, um dia ele vê o Patrick sem camiseta lá no apartamento dela, que ele tinha ido visitar ela, ele fica chateado, enfim, né? Dá dó, ele é muito fofinho, assim. O Frank, eu achei, se eu tivesse que escolher entre um dos dois, eu escolheria o Frank, que é o vizinho. Tá, então e ela tá nessa vida, né? Quando o Patrick veio visitar ela, uma parte importante também, que até, né, mostra aqui no desenho, o esquilinho, eles estão passeando e tem um esquilo que cai de uma árvore e se machuca. E a Pri pega ele, leva na veterinária e ela acaba cuidando dele. Fica 2 meses cuidando dele até que ele vai pra casa da mãe do Frank, que ela é bióloga, enfim. Tem toda essa parte fofinha também relacionada à veterinária, né, que ela queria. Tem até uma época que ela faz estágio, né, na clínica de veterinária. Mas aí voltando pra vida, né, profissional dela, ela então tá, né, fazendo as aulas, tá se destacando bastante.
Até que eles anunciam um concurso pra uma apresentação da Broadway, do Wicked, que é... Eu acho que é daquele lá do Coração de Lata, que eu esqueci o nome. Enfim, é uma peça da Broadway. Ela tá lá ensaiando. Tem uma outra menina na escola também que é brasileira. Só que desde o primeiro dia, tipo, já não gostou dela, tratou ela mal. Tipo, de tratar mal de, tipo, não responder bom dia. Falou que nesse mundo é muito competitivo, que não existe amizade, que sei lá o que, enfim. Daí, 30 pessoas estavam participando do concurso. Daí 10 pessoas passaram para a segunda fase, a Priscila estava entre elas, a Sabrina também. E daí só 2 meninas passaram para a fase final, que foi a Priscila e essa menina que não era muito amiga, né? Então, daí quando saiu o resultado final, tipo, todo mundo tinha meio que certeza que a Pri ia ganhar. Mas saiu o resultado e a menina que ganhou. E, tipo, muito triste e tal. Até que um dia ela descobriu que foi uma sabotagem da menina, né? O Patrick, uns dias antes, tinha enviado uma carta pra Priscila e umas passagens de avião pra ela ir visitar ele na Flórida. E essa menina achou, né, a Kate, ela achou, a Catarina, e ela se chama de Kate. Ela achou essas passagens e mostrou pra minha professora, falando que a Priscila não ia conseguir se comprometer com a peça, porque ela tava namorando, ia ficar pensando no namorado, e ia querer ficar viajando, que sei lá o quê. Então, na fase final, eles aprovaram essa menina. Quando a Priscila descobriu isso, ela ficou meio chateada, contou pro professor, e tentou conversar com a professora, assim, mas... né, meio que a menina realmente ficou. E era um personagem... tipo, de auxílio, assim, na peça, não era um personagem principal. Então, daí tem o professor de dança dela, que... eu esqueci o nome dele. O professor de dança. É o Julian e o... Julian... Cadê? Ricky, né? É a professora de dança dela, gosta dela desde o primeiro dia, tipo, super tava incentivando e ajudando ela. Ele fala, olha, meu namorado, o Julian, ele trabalha no musical do Cats, que na verdade a Priscila até já conhecia, já tinha ido ver ele, enfim. Ele falou, e lá eles estão fazendo o teste pra figurante também. Você não quer participar? Daí ela foi. E ela, tipo, arrasou. E ela começou a fazer parte do Cats como figurante, né? Enfim, daí, né, todo mundo foi gostando muito dela. E até que um dia a Victoria, que é a gata... E daí, assim, como figurante, ela tem que saber, tipo, a dança de todos, o canto de todos. Porque se acontecer alguma coisa de alguém se machucar ou precisar faltar, esses figurantes, que é o grupo de apoio, na verdade, faz o papel daquela pessoa, né? Até que teve um dia que ela teve que fazer o papel da Victoria, que ela tava passando muito mal. E ela, tipo, arrasou, né? No outro dia chamaram ela, falaram que a menina tava grávida e que eles iam precisar de uma pessoa pra entrar tipo, como principal, assim, um dos protagonistas, se ela tava interessada. Tipo, gente, como assim, né? Tipo, a vida dela tá perfeita, então ela é contratada como um dos personagens principais de Cats na Broadway, tipo, meu Deus, né? Tá, daí no final do ano, né, ela tá, assim, nesse esqueminha com o Patrick e com... gente, nossa, minha memória tá péssima. O Frank, ela tá com o Patrick, ele vem da Flórida, eles ficam, nananã, e ela tá com o Frank, só que o Frank é mais, tipo, beijo, assim, e eles ficam, tipo, juntos assistindo série, dormem juntos, mas só dormiam mesmo, né?
Então, daí, enfim, teve um dia que ela tava muito carente, sei lá o quê, começou a beijar o Frank. Então ela começou a ter esse envolvimento de beijos, né, com o Frank também. Acho que eu não falei antes, mas enfim. Toda uma história complicada, né, com os dois, mas ela, tipo, não sente nada muito forte. Ela gosta do Frank porque ele é muito amigo, ele pode estar junto com ela ali, assistir série, tá naquela conforto, né? E o Patrick ela gosta porque, tipo, quando eles se veem é aquela, né, intensidade, desejo, né? E o que ela queria e o que ela tinha, né, com o Rodrigo eram os dois juntos. Mas ela não consegue agora. Tristeza. Enfim, ela sempre, né, lembra do Rodrigo aqui e ali, né? Teve uma época que a mãe dela e a cunhada dela e o afilhado dela foram pra Nova York. E foram ver a peça, enfim, ficaram lá 2 semanas e tal, voltaram pro Brasil. No final do ano, ela também vai pro Brasil, no dia do aniversário dela. Ela tá mexendo nas correspondências. Tipo assim, tem muito mais história, gente, mas assim, pra resumir, pra depois, ano que vem, quando eu ler o 6º livro, eu lembrar do que aconteceu nesse, né? Mas daí ela vai ler uma carta que ela achou numa caixa de 1 ano atrás. Tipo, o Rodrigo tinha mandado pro aniversário dela de 20 anos. E ela não, agora ela tava no aniversário de 21. Então ela foi ver a carta. E ele falando que, tipo, perdoava ela, que não tinha mágoa dela, que sei lá o quê. E, ai, gente, eu chorei dessa carta muito. E ela também, daí ela, tipo, começou a chorar e tal. E a mãe dela chegou no quarto, viu que ela tava chorando, viu a quarta, foi lá e chamou a cunhada, que é a Sam, né? E elas contaram pra ela que o Rodrigo tinha ido visitar ela. Na verdade, ele tinha visto ela em Nova York, né? Ele foi com a namorada dele na peça assistir Cats, né? Que é uma coisa que a gente não, né? É uma coisa que as pessoas fazem quando vão pra Nova York, é ver o musical da Broadway. E ele foi com a namorada ver Cats, e ele, tipo, identificou a Priscila, porque tá escrito também o nome dela lá, né? No voucher, não é voucher. Ah, enfim, naquela revistinha. E ele, quando foi ver ela no camarim, ela tava com o Rodriguinho no colo, e pela conversa que ele escutou das outras meninas, deu a entender que o Rodriguinho era filho da Priscila. E ele ficou tipo, meu Deus, a gente tem um filho, eu não sei, e pegou e saiu. E daí, uns 2 dias depois, ele voltou pra, tipo, perguntar pra ela, né, tipo, que história é essa e tal. E na hora que ele foi conversar com ela e foi entrar no camarim, ela tava se beijando com o Frank. E daí ele pegou e foi embora. E daí nessa hora dele ir embora, ele se esbarrou com a Sam, que é a cunhada dela. E tipo, ela explicou toda a história, que o Rodriguinho, na verdade, era filho dela, não da Priscila. E ele pediu pra ela não contar pra Priscila. E elas não contaram, tipo, a Sam contou pra mãe da Priscila, quando eles estavam voltando pro Brasil, e eles não contaram pra Priscila. E daí, nesse dia, daí elas falaram, olha, tipo, ele não só escreveu a carta, ele também, tipo, foi te ver em Nova York e tal. Ele tinha que vocês tinham um filho e tal. E daí a Pri ficou, tipo, revoltada, né? Porque não contaram pra ela isso e tal. Mas enfim. Daí ela decide, ela liga pra Daniela, que é a noiva do Daniel, que é irmão do Rodrigo, e pergunta, tipo, se ela sabe. Tipo, ela liga pra saber o contato dele e tal. Mas daí a Dani conta que ele tinha até terminado com a namorada, achando que depois que viu ela, tipo, ele perdeu, tipo, o juízo, viu que gostava dela ainda e tal. E tinha terminado com a namorada. Daí quando ele voltou e viu que ela tava se beijando com o Frank, ele reatou com a namorada. E daí ela falou que não ia passar o número, que ela achava melhor ela ir ver ele pessoalmente. Que em fevereiro ele ia se apresentar com a banda num dia lá. Que a menina ia estar num evento numa outra cidade, a namorada dele. E que ela, tipo, ia lá e ia conversar com ele. Daí, o final do livro foi basicamente isso. Ela foi pra Toronto, que é a cidade do Rodrigo.
foi no bar, no pub, né, que ele tava tocando. E daí ela viu lá, ele tava tocando. E daí ela pediu pra tocar... Ela pediu, tipo, a gente pode pedir uma música pro garçom? Daí ele falou, pode, escreve aqui nesse papel. Daí ele pegou e entregou o papelzinho lá pro povo da banda. E daí eles falaram, tipo, essa música a gente não toca, né? Porque era a música da Priscila e do Rodrigo, né? Daí eles, tipo, o Rodrigo não queria tocar. Daí, mas, tipo, a pessoa que é essa música, você não quer outra música? Tipo, olha outra música que a gente tenta. E daí ninguém falou nada e o garçom, tipo, apontou pra ela e mostrou, tipo, ela que quer. E daí nessa hora, tipo, daí o Rodrigo viu que era ela e tal, daí pediu pra parar o show. Tipo, dar um intervalo, né, 5 minutos, foi lá falar com ela. E daí... ele falou, tipo, Pri, o que você tá fazendo aqui, né? Daí ela falou que tinha ido lá pra conversar com ele e tal. E daí ele falou, tipo, você tá sozinha aqui? Daí ela, tipo, sim, eu vim justamente pra conversar com você, né? E daí ele, tipo, falou, olha, o show tá acabando daqui a pouco, você pode esperar meia hora. Daí ela falou, espera a vida inteira. E daí ele foi e tocou Uptown Girl, e daí acabou. Agora eu não sei quando que vai ser a próxima parte. Enfim. Era isso, eu fiz esse vídeo só pra quando eu ler o sexto eu lembrar, né? No fim, assim, o Patrick, fofinho e tal, beleza, mas, né? Tipo, ela pôde experimentar ali uma coisa que ela ficou na dúvida no passado, mas não teria futuro. O Frank, eu acho que se ela, tipo, realmente não desse certo essa história com o Rodrigo, é uma relação que eu acho que ela deveria investir. E agora eu espero que ela, tipo, não quebre o coração dele e que ele entenda. Que, enfim. Daí ela foi pra Nova York de volta, ela conseguiu levar os gatos, né? Também essa parte importante. E ela se mudou de prédio, porque o Frank era vizinho dela, ela não queria mais ter essa, né? Ela se mudou de prédio. E é isso. Mas a história acaba com ela falando, espera a vida inteira. É isso, gente. Eu gostei. Eu vou dar nota 4, que eu achei, tipo, o começo meio enrolado. Mas tô ansiosa pelo final.